Bem, amigos, estudadas e tecidas algumas primeiras considerações a respeito das empresas estatais, nas quais nós tratamos aqui dos conceitos de empresa pública, de sociedade de economia mista, nós distinguimos empresas públicas das sociedades de economia mista, comentando as três principais diferenças. Trouxemos aqui algumas considerações sobre as atividades desempenhadas por elas, e nós vimos lá que elas podem ser estatais prestadoras de serviços públicos ou estatais exploradoras de atividade econômica. E nós concluímos o último bloco lendo juntos 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê lá o que deve constar do estatuto jurídico da estatal exploradora de atividade econômica. Tá legal? Agora nós vamos trazer aqui uma série de regras, uma série de características dessas empresas estatais. Características estas que são oriundas do chamado regime jurídico das empresas estatais. E nós vamos ver que, em alguns casos, as características, ou as regras aplicáveis irão se diferenciar a depender do que faz a estatal, se é uma estatal exploradora ou prestadora de serviço público. Tá legal? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui, amigos, com os requisitos para a criação de uma empresa estatal. E aí nós vamos lá no texto constitucional, novamente, lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e nós vamos perceber que, tratando-se de estatal, seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, tanto faz, deverá haver uma autorização legislativa específica. Ou seja, lei específica deve autorizar a criação daquela estatal. Agora, muita atenção, porque aqui nós estamos diante de uma situação em que a lei apenas autoriza a criação daquela entidade. Tá legal? A lei não cria aquela estatal. Quem cria a estatal é um ato. É um ato que é produzido ali após a autorização legislativa. Tá legal? Então é por esse motivo que a efetiva existência, a personalidade jurídica da empresa estatal, ela acaba se iniciando, não com a publicação da lei autorizadora, mas, na verdade, após, nós temos ali, se fôssemos desenhar aqui uma linha do tempo, tá legal? Nós teríamos ali um primeiro momento em que, vamos colocar aqui, ó, na data 1, D1, em que nós temos lá uma lei específica autorizando, legal? E apenas aqui em um segundo momento, em que é praticado um ato por parte do poder público, aqui em D2, e esse ato efetivamente é ele quem cria aquela nova pessoa jurídica. Então ele pega lá, publica um decreto, ele vai lá e registra o ato constitutivo daquela empresa, daquela sociedade, lá na junta comercial. E é a partir deste segundo ato, é aqui que efetivamente nasce a empresa pública, a sociedade de economia mista. Tá legal? Tem um detalhe, amigos, que diz respeito às subsidiárias. As subsidiárias. É o seguinte, a subsidiária, amigos, ela também requer autorização legislativa para ela ser criada. Tá legal? Então, o que acontece? O Poder Legislativo, ele deve dizer, olha, senhora estatal, você fica autorizada a criar subsidiárias. Tá legal? Se você entender conveniente. Bacana? Então, da mesma maneira que exige-se lei autorizativa para a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista, vejam só, também depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias, aquelas que são filhas, aquelas que são criadas pela própria empresa pública, pela sociedade de economia mista. Tá legal? Então diz lá a Constituição que depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias, assim como a participação de qualquer delas, de empresa pública, de sociedade de economia mista, em empresa privada. Agora tem um detalhe, essa autorização legislativa aqui, ela pode ser genérica. Ela pode ser genérica. Tá legal? Ela pode ser,
ela pode ser genérica, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É possível, né? Eu não preciso ter uma lei para cada subsidiária. É possível que o legislativo diga aí, olha, Petrobras, você está autorizada a criar subsidiárias, no plural, conforme você entender conveniente. Bacana? Conforme você entender conveniente, e aí a chamada autorização genérica. Nos termos do entendimento do Supremo, nos termos do entendimento a que chegou o Supremo, é dispensável a autorização legislativa se houver uma autorização para esse fim na própria lei que instituiu a empresa matriz. Ou seja, autorização genérica. Então, a própria lei que criou a Petrobras já pode aproveitar, né, já que eu estou aqui, dizer, olha, fica autorizada a criação da Petrobras e, se a Petrobras entender conveniente, fica autorizada também a criação de subsidiárias. Tá legal? Também fica autorizada a criação de subsidiárias. Belezinha? Muito bem. Nós falamos aí na criação. Legal? Nós falamos aí na criação. E a extinção por simetria segue as mesmas regras. Agora, nós vamos comentar aqui sobre a venda, sobre a alienação das estatais. E aqui tem entendimento supremo lá de junho de 2019. O que vai acontecer? Se o poder público deseja vender uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma subsidiária, ele terá que observar aqui alguns requisitos, alguns procedimentos. Tá legal? Ele vai fazer a venda do controle societário, ele vai privatizar. Tá legal? Ele vai fazer ali, né, grosso modo, a privatização. E vejam só, como foi que o Supremo entendeu e decidiu a respeito desse tema. Antes de nós lermos juntos aqui o entendimento formulado pelo Supremo, é importante nós já percebemos que o Supremo colocou de um lado a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá legal? E do outro lado colocou as subsidiárias. Legal? Então, eu vou ser mais rigoroso com a empresa pública, com a sociedade de economia mista. Eu vou estabelecer controles adicionais a elas. Já em relação à subsidiária, aí eu vou ser menos rigoroso. Legal? Eu vou permitir a alienação com menos controle, com menos requisitos. Então, nesse sentido, amigos, o Supremo entendeu que a alienação do controle acionário da matriz, ou seja, da empresa pública e da sociedade de economia mista, legal? Ou seja, da matriz, exige o quê? Autorização legislativa, legal? E exige também procedimento licitatório, licitação. São dois controles que o Supremo entendeu que deve existir, né, que devem existir na venda, né, nessa alienação do controle acionário das empresas públicas e sociedades de economia mista. Bacana? Agora, se eu estiver diante da venda de uma subsidiária, de uma empresa controlada por empresa pública, por sociedade de economia mista, ou seja, a filha, eu tenho lá a matriz e as filhas aqui, estas subsidiárias. O que vai acontecer? Não se exige nem autorização legislativa, é legal? E não se exige nem mesmo licitação. Então diz lá, a exigência de autorização legislativa não se aplica à alienação de subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que se siga procedimento que observe os princípios da administração pública, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. Bacana? Trocando em miúdos, amigos, nós temos aqui a seguinte situação. Se eu for fazer a venda, a alienação do controle acionário da própria empresa pública ou da sociedade de economia mista, é o que o Supremo chamou lá de matriz, legal? É necessário tanto a autorização legislativa como licitação. Belezinha? Por outro lado, tratando-se da alienação do controle acionário da subsidiária ou até mesmo de uma empresa controlada,
pela empresa pública, controlada pela sociedade de economia mista matriz, aí não se exige nem autorização legislativa e nem mesmo procedimento licitatório se eu adotar ali um outro procedimento, né, que siga os princípios da administração e em que exista competitividade. Belezinha? Então, atenção, né, entendimento lá de junho de 2019 do Supremo, né, que tem caído em prova. Importante nós estarmos atentos a essa distinção. Empresa pública e sociedade matriz, de um lado, exige tanto autorização como licitação, do outro, subsidiária e controlada. Aí não vou exigir nem autorização e nem o procedimento licitatório. Belezinha? Agora, pessoal, seguindo adiante, é importante nós comentarmos a respeito do regime jurídico a que se submete uma empresa estatal. Quando a gente fala em regime jurídico, eu estou falando nada mais, nada menos do que um conjunto de regras. Legal? Um conjunto de regras, um regime jurídico. E aqui nós temos uma situação sui generis. Vejam, lá no início do primeiro bloco, nós comentamos, olha, aqui o Estado se faz empresa. Aqui o Estado se faz empresa e explora atividade econômica em sentido amplo. Então, se o Estado, né, se torna empresário, e normalmente quem se faz empresa não é o Estado, é assim o mercado, a iniciativa privada, né, já surge aí uma certa dúvida, né, um certo paradoxo. O que vai acontecer? Como pessoas jurídicas de direito privado, legal? As estatais, elas estarão sujeitas a uma série de regras originárias de onde? Do direito privado, legal? Originárias lá, por exemplo, do direito civil, do direito empresarial, do direito comercial, né? Direito trabalhista, né? Que doutrina majoritária enquadra ali como ramo do direito privado. Bacana? Então, né, inevitavelmente não tem como eu me afastar desse colorido do direito privado que alcança, que rege as relações das empresas estatais. Mas, se por um lado é empresa, por outro é uma entidade da administração pública. Então, eu também não tenho como me distanciar totalmente, integralmente dos preceitos do direito público. Legal? Então, o que vai haver aqui é uma confluência, é uma mescla de regras originárias do direito público e regras originárias do direito privado. Quando há essa mescla, amigos, eu chamo isso de regime jurídico híbrido. Tá legal? Então, eu vou mesclar aqui regras do direito privado, como, por exemplo, o regime de pessoal, o regime seletista. Eu vou mesclar aqui regras relacionadas ao patrimônio, aos bens dessas empresas estatais que são originárias lá do direito privado. Beleza? Agora, eu vou submeter, em alguns casos, né, em alguns assuntos, as estatais serão regidas por preceitos, por regras lá do direito público. Querem ver um exemplo? Olhem só. A estatal, quando ela vai celebrar um contrato, ela vai comprar ali uma frota de 50 caminhões para transportar petróleo. Beleza. Ela vai fazer ali ela vai contratar uma empresa para desenvolver sistema. Ela vai contratar uma empresa para fazer segurança, vigilância patrimonial, beleza. Pode sair contratando qualquer um? Não, a resposta é não. Por quê? Existe uma regra lá do direito público que diz que, como regra geral, eu devo me submeter a um procedimento licitatório antes de contratar, né, terceiros. Legal? Então, outro exemplo, né? A estatal, ela pode sair contratando qualquer pessoa para trabalhar para ela? A resposta é não. Como regra geral, ela se submete ao concurso público. É o mandamento constitucional do concurso público, lá do 37º da Constituição Federal. E aí, né, esta exigência do concurso público é uma regra que está aqui, ó, que é originária lá do direito público. Então, aqui há uma mescla direito público mais direito privado. Parte da doutrina chega a dizer o seguinte, se a gente vai lá no livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala o seguinte, olha, o regime jurídico a que se sujeitam as estatais, ele é um regime de direito privado
em tudo aquilo que ele não for derrogado, revogado por preceitos do direito público. Legal? E se nós fôssemos trazer aqui um paralelo, pessoal, imagine aí uma situação, imagine aí uma situação que nós temos a seguinte, a seguinte, o seguinte cenário, né? Olha só, se eu fosse, muita gente pergunta, Daudi, mas e aí? Já entendi, é regime híbrido. Um pouco do direito público, um pouco do direito privado. Legal, mas vem cá, é mais direito público ou é mais direito privado? Aí as perguntas já começam a complicar um pouquinho, né? Mas para que você tenha uma noção e você a gente já possa contextualizar algumas das distinções que nós comentaremos na sequência, imagine o seguinte, né? Por hipótese, né, apenas de modo bastante aproximado, imagine o seguinte, que eu tenho aqui, ó, numa mesma escala, né, imagine aqui que eu tenho regras do direito público, nessa parte de cá da minha reta, tá legal? E para cá eu tenho regras do direito privado. Belezinha? Então, quanto mais eu caminho para cá, ó, nesse sentido, eu tenho mais direito privado e menos direito público. Tá legal? E quanto mais eu caminho para cá, nesse sentido, eu tenho mais direito público e menos direito privado. Legal? O que vai acontecer, meus amigos? O que vai acontecer? Olhem só. Basicamente, nós temos lá as estatais, que exploram a atividade econômica em sentido estrito, e as estatais prestadoras de serviços públicos. E se nós fôssemos abstrair algumas das regras, das exceções que nós vamos ver mais à frente, nós poderíamos fazer o seguinte. Nós poderíamos fazer aqui a seguinte comparação. Colocaríamos mais para cá, ó. Colocaríamos mais para cá as estatais exploradoras de atividade econômica. Tá legal? Ou seja, as estatais exploradoras de atividade econômica, elas, em comparação com as estatais prestadoras de serviços públicos, elas têm mais direito privado, na verdade, elas têm menos direito público, essas aqui, do que essas de cá. Tá legal? Então, haverá maior incidência das regras do direito público nestas aqui, ó. Maior aqui, menor aqui. Tá legal? E, né, aprofundando um pouco mais, nós poderíamos incluir aqui, ó, um pouco abaixo, né, mais para baixo ainda, das prestadoras de serviços públicos, aquelas que prestam serviços públicos, serviço público, considerado, né, os chamados de próprios do Estado. Chamados também de serviços públicos prestados em regime não concorrencial. Tá legal? Então, existem alguns serviços públicos que eles têm um asterisco ali neles, né? Eles têm ali um carimbinho que os tornam diferenciados dos serviços públicos em geral. São situações em que o Estado presta o serviço público, né, e ele detém, só ele que presta aquele serviço público. É o chamado serviço público não concorrencial. Legal? Nós vamos trazer aqui alguns exemplos para que vocês percebam, né, e a gente consiga materializar sobre o que nós estamos comentando aqui. Então, olhem só. Eu tenho ali, por exemplo, a Petrobras como estatal exploradora de atividade econômica. Tá legal? Eu poderia
mencionar aqui como estatal prestadora de serviços públicos, né? Outras entidades, né? Outras empresas estatais aqui, eu poderia mencionar aqui como estatal prestadora de serviço público próprio do Estado, por exemplo, né, as duas pontas aqui, vamos exemplificar aqui os dois extremos. Os Correios, tá? O serviço público prestado em regime não concorrencial. Legal? E o que a gente vai perceber? Por exemplo, quando nós comentarmos a respeito da responsabilidade civil das empresas estatais, nós vamos perceber que a responsabilidade civil da estatal exploradora de atividade econômica, ela segue regras do direito privado, como regra geral. Tá legal? Por outro lado, se for uma estatal prestadora de serviço público, amigos, uma estatal prestadora de serviço público, ela responderá, em regra, seguindo regras do direito administrativo, do direito público. Né? E aí teremos lá o caso da responsabilidade objetiva, ao passo que aqui nós estaremos diante de situações e, como regra geral, a responsabilidade será subjetiva. Tá legal? Nós vamos ver em algumas situações privilégios tributários das estatais prestadoras de serviços públicos. Nós vamos ver alguns outros privilégios diferenciados ainda, né? Quando nós estivermos diante de uma prestadora de serviço público próprio do Estado. Tá legal? Mas já percebam aí, né, essa abstração que nós trouxemos aqui, para que vocês visualizem que a exploradora de atividade econômica e a prestadora de serviço público, em ambos os casos, o regime será híbrido. Aqui, com menos direito público do que aqui. Bacana? Entendido isso aí? Agora nós vamos tratar aqui de algumas das regras aplicáveis, né, em cada um dos assuntos a que se sujeita uma empresa estatal. E nós vamos comentar aqui, iniciar aqui, com o controle a que se submete uma empresa estatal. Legal? Em primeiro lugar, nós temos lá o controle exercido pelo ente criador. Pelo ente federativo, pela pessoa política. Legal? Então surge lá o controle que a União, a administração direta, que os estados, o Distrito Federal, os municípios, enquanto administração direta, exercem sobre todas as entidades de administração indireta. Bacana? Então, esse aqui é o chamado controle por vinculação, também chamado lá de supervisão ministerial ou controle finalístico. Bacana? Então, a administração direta, assim como ocorre em todas as entidades descentralizadas, ela exerce um controle por vinculação, né? Uma supervisão ministerial. Tá legal? Agora, é importante a gente sempre lembrar que nesse controle não há subordinação. Legal? É um controle por vinculação, não há hierarquia, não há subordinação. E é interessante a gente trazer aqui uma regrinha que está lá na Lei 13.303, na Lei das Estatais, que diz o seguinte, olha, essa supervisão, essa tutela que a administração direta exerce sobre a estatal não poderá suprimir, nem poderá reduzir a autonomia que a lei confere a ela. Tá legal? Então, esse controle finalístico, supervisão ministerial, essa tutela que a direta exerce sobre a estatal, não pode limitar, suprimir, reduzir a autonomia que a lei confere à estatal. Legal? Então, nada do ministro de Estado, né, nada do presidente, do chefe do executivo ficar palpitando demais lá nos assuntos da estatal. Tá legal? Não pode haver ali essa redução da autonomia. Por quê? A estatal, ela tem sua personalidade jurídica própria. Ela não se sujeita, né? Não tem que, né, se a administração direta manda, ela não está obrigada a obedecer.
né? Não existe ali ascendência hierárquica. Tá legal? Então, esse controle, ele existe, ele é exercido nos limites da lei e ele não pode resultar em supressão ou redução da autonomia que a lei específica confere à estatal. Além desse controle via tutela, via supervisão ministerial, o que vai acontecer? Existe também o controle externo. O controle externo a que se sujeita a estatal. E esse controle externo, né, o controle externo nos termos da Constituição Federal. Tá legal? E o legislativo de cada ente político, auxiliado pelo Tribunal de Contas, ele pode fiscalizar a atuação daquela estatal. Há algum tempo, discutia-se se a estatal estava sujeita ao Tribunal de Contas. Hoje não há nenhum tipo de dúvida. Bacana? Exemplos nesse sentido, nós temos as centenas de auditorias, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, o TCU, faz sobre os Correios, faz sobre a Petrobras, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Então, essas auditorias são todas executadas, realizadas no exercício desse controle externo constitucional. Tá legal? Então, a estatal, ela tem que prestar contas para o Tribunal de Contas, ela, enfim, suas licitações estão sujeitas ao exame lá no Tribunal de Contas, os seus contratos, tá legal? Tudo isso decorre desta sujeição das estatais ao controle externo. Então, elas não estão imunes aos tribunais de contas, beleza? O que mais? Controle judicial, né? O controle judicial. As estatais também sujeitam-se a controle judicial. Mas aqui tem um detalhe, pessoal. O que vai acontecer? A estatal, nem sempre, ela está agindo como administração pública. Em muitos casos, ela está lidando ali de assuntos empresariais, que não tem nada a ver com a administração pública. Bacana? Então, vejam só. E nesse sentido, é importante a gente comentar especificamente sobre o mandado de segurança. Sobre o mandado de segurança. Como é que funciona, né? O mandado de segurança, ele visa ali a prevenir, né, ou impedir a manutenção de uma lesão a direito. Legal? E não é qualquer lesão a direito, né? Ele vai proteger ali o direito líquido e certo, que não seja parado ali por determinados remédios, por determinadas ações, mas violações a direitos que sejam praticados por autoridade pública. Daudi, toda ação, todo ato da empresa pública, da sociedade de economia mista, ele é ato administrativo? Todo ato da empresa pública, ele está protegido, né? Eu posso manejar um mandado de segurança para qualquer assunto da estatal? E a resposta é não. Legal? Por quê? O mandado de segurança visa proteger ilegalidades praticadas por autoridades públicas, agindo nessa condição. Em alguns casos, o dirigente da estatal ele não está agindo como autoridade pública, né? Ele está agindo ali como alguém do mercado. Né? Imagine que você, por exemplo, chega lá no Banco do Brasil, né, fala, olha, eu quero um empréstimo. O mesmo empréstimo que você solicita lá no Bradesco, no Itaú, nas outras instituições bancárias, você solicitou lá no Banco do Brasil. Seu empréstimo é negado. Daudi, posso entrar aqui, ingressar aqui com mandado de segurança? E a resposta é não. Legal? Por quê? Naquele momento, o dirigente do Banco do Brasil que negou o empréstimo para você, ele está agindo como autoridade pública ou como alguém do mercado? Está agindo como alguém do mercado. Então, não caberia o mandado de segurança naquela situação. Legal? Agora, imagine aí uma estatal fazendo concurso público. Um concurso público ali para você se tornar empregado da Petrobras, escriturário do Banco do Brasil. Então, ali, naqueles atos dentro do concurso público da estatal, como o dirigente da estatal está agindo como autoridade pública, aí, amigos, aí sim você pode manejar o mandado de segurança, aí sim estaremos efetivamente diante de atos administrativos. Tá legal? Então, apenas quando a estatal atuar como autoridade pública e não em todos os casos. Belezinha? Seguindo adiante, aqui muita atenção, esse tema cai demais em prova, é o regime de pessoal das empresas estatais. Em primeiro lugar,
Importante a gente se lembrar, lá do 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que se a estatal é exploradora de atividade econômica, ela se sujeita ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas. Legal? O que vai acontecer? Seja explorador de atividade econômica, seja estatal prestadora de serviço público, o que acontece é que o pessoal, os agentes públicos da estatal, como regra, eles serão chamados de empregados públicos. Tá legal? Eles não serão chamados de servidores. Vamos colocar até entre aspas aqui. Eles não serão considerados servidores públicos em sentido estrito. Legal? Eles não serão considerados servidores públicos em sentido estrito, mas sim empregados públicos. E por que eles são chamados de empregados, amigos? Porque, como regra geral, o vínculo, você vai lá, presta um concurso para ser administrador júnior lá da Petrobras, beleza? O vínculo entre você e a Petrobras, aquela outra pessoa jurídica, é um vínculo trabalhista. Tá legal? É um vínculo que é regido não por um estatuto, é um vínculo que é regido pela consolidação das leis trabalhistas, pela CLT. E aí a gente diz que, como regra, os agentes públicos das empresas estatais são empregados públicos, são regidos pela CLT e não por um estatuto. Não? Se você fosse, por exemplo, agente público lá da administração direta, lá de uma pessoa jurídica de direito público, seria aplicado a você um estatuto. Mas aqui você está diante de uma função ali, você está exercendo ali um munus público dentro de uma pessoa jurídica de direito privado. Então, o vínculo que se tem é um vínculo seletista, é um vínculo trabalhista, é um vínculo contratual. Existe um contrato. Então você vai lá, toma posse, chega, assina o contrato é anotado lá na sua CTPS, na sua azulzinha, beleza? Porque é vínculo seletista, é regime seletista. Bacana? E ainda, como regra geral, amigos, aqui aplica-se também o mandamento constitucional do concurso público, que está lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º. E aí nós temos os vários concursos públicos de estatais. Petrobras, Transpetro, enquanto era, que mais? Banco do Brasil, Caixa, BNDES, bacana? Então existe sim essa necessidade de se submissão à regra constitucional do concurso público de provas ou provas e títulos. Agora, tudo isso que nós estamos comentando, diz respeito à regra geral. No próximo slide, nós vamos tratar aqui de alguns detalhes, de algumas exceções envolvendo alguns dos dirigentes, dos chefões lá das empresas estatais. Legal? Mas, regra geral, os agentes públicos das estatais são empregados públicos, regidos pela CLT e, claro, regra geral também, submetidos ao mandamento constitucional do concurso público. Embora exista aqui uma presença das normas do direito público, estes empregados públicos, amigos, eles não adquirem estabilidade. Tá legal? Quem adquire estabilidade é o servidor ocupante de cargo público efetivo. Estes agentes aqui, eles estão ocupando não cargo, mas emprego público. Então, eles não possuem aquela estabilidade constitucional lá do artigo 41. Tá legal? Em tese, eles poderiam ser dispensados. Legal? Em tese, eles poderiam ser dispensados, eis que não estão submetidos a esse mandamento constitucional, esta proteção constitucional da estabilidade. Belezinha? O que mais, pessoal? Muito embora eles não possuam estabilidade, discute-se, o que se discute, tanto na doutrina como na jurisprudência, é a necessidade de se motivar, de se dizer por que você está demitindo um empregado público. Legal? Então, discute-se a necessidade de motivação do ato de dispensa de um empregado público. Parte da doutrina diz o seguinte, olha, como aquele ato está afetando direitos, afetando interesses, aquele ato deve necessariamente ser
motivado. Legal? Então, esta é uma das interpretações que consta da nossa doutrina. E há algum tempo, né, o Supremo Tribunal Federal, na verdade lá em outubro de 2018, o Supremo reformou o seu entendimento. Legal? Ele estava apreciando ali um processo que envolvia um empregado dos Correios. E aí o Supremo firmou o seguinte entendimento: olha, os Correios, né, empresa de Correios e Telégrafos, empresa pública, antes de demitir alguém, deve fundamentar o ato de demissão, fundamentar o ato de dispensa daquele empregado. Tá legal? Então, o que nós temos são entendimentos doutrinários, mas bastante concreto. O que nós temos de mais concreto é este entendimento do Supremo quanto à necessidade de motivação da demissão, especificamente dos empregados dos Correios. Belezinha até aqui? Maravilha! Então vamos lá. Outro aspecto importante é que os conflitos destes empregados, entre esses empregados e a estatal, em regra, eles são apreciados pela Justiça do Trabalho. Tá legal? São apreciados pela Justiça do Trabalho, né? Então tem lá um empregado da Infraero e ele deseja receber um adicional noturno, verba de deslocamento, enfim, deseja receber ali verbas trabalhistas. O que ele faz? Entra com uma ação, uma reclamação na Justiça do Trabalho. Legal? Fosse um servidor público estatutário, ele não iria, via de regra, para a Justiça do Trabalho. Ele ficaria ali na Justiça Comum Estadual, ou se ele é federal, ele iria lá para a Justiça Federal, debater ali, discutir aspectos relacionados ao seu vínculo, que é estatutário. Legal? Mas aqui não, o vínculo é seletista, as causas são apreciadas como regra, na Justiça do Trabalho. Bacana? Agora, aquela exceção que a gente tinha comentado sobre os dirigentes das empresas estatais. O que vai acontecer? Atenção para a gente não confundir aqui os nomes. Né? A gente sabe que o servidor público regido por um estatuto, aquele que está lá na administração direta, né, está lá em uma autarquia, uma fundação pública de direito público, ele é chamado de servidor público. E as regras do trabalho dele estão previstas em uma lei que é chamada de estatuto. Beleza? Agora aqui, pessoal, dentro da estatal, a gente vai ter ali alguns agentes que são chamados de estatutários. Apesar do nome ser o mesmo, são situações completamente distintas. Então, para você não cair nessa pegadinha na hora da prova, na hora de estudar lá o material PDF, preste atenção no seguinte, olha só. Eu tenho ali alguns dirigentes da minha empresa, e eles possuem o cargo, eles possuem assento mencionado no Estatuto da Empresa. Daldi, o que é esse tal de Estatuto da Empresa? Esse Estatuto da Empresa, né, por exemplo, lá, um documento chamado Estatuto Social. É um documento que está registrado lá na Junta Comercial do Estado. Bacana? O que vai acontecer? Alguns dos diretores, alguns dos dirigentes, de modo geral, da estatal, eles são mencionados lá no Estatuto da Empresa. Ah, Daldi, então quer dizer que esses dirigentes cujo cargo tem previsão no Estatuto da Empresa, eles são chamados estatutários? E a resposta é sim. Legal? Em algumas situações, amigos, o que vai ocorrer? Eu tenho ali um agente público que ele está num nível tão elevado, ele é chefe mesmo, nos últimos escalões lá daquela estatal, e, amigos, ele não é mais um empregado. Esse vocábulo empregado pressupõe que você acata ordens de alguém. Legal? E ele não é mais um empregado, porque ele já é o chefe, ele já está lá em cima, então ele não é considerado um empregado. E aí, ele tem o chamado vínculo de trabalho, o vínculo de prestação de serviços sui generis. Belezinha? Vínculo sui generis. Ele não é um empregado. Alguns desses dirigentes têm o cargo mencionado no Estatuto da Empresa, não é na lei
da carreira, né? Não é na lei do ente federativo, só no estatuto da empresa, e eles acabam sendo chamados de estatutários. Né? Por quê? É por causa dessa proximidade, dessa similitude dos nomes, né? Mas são situações distintas. Belezinha? Então percebam, regra geral, os agentes públicos das empresas estatais são empregados públicos, mas algumas exceções, há alguns dirigentes, né, que não são empregados, né, alguns deles chegam a possuir um vínculo regido pelo estatuto, não a lei, pelo estatuto da empresa. Legal? O que mais, pessoal? Tem um detalhe aqui da jurisprudência do Supremo que diz o seguinte, olha, não sei se vocês se lembram, quando a gente estudou lá as autarquias, é possível, né, a gente viu lá que era possível que a Constituição ou a lei condicionasse a nomeação do dirigente da autarquia a uma aprovação do legislativo. A autarquia do executivo. Então, o chefe do executivo, quando a lei assim previsse, quando a Constituição assim previsse, ele deveria pedir bênção lá para o legislativo, ele deveria submeter a indicação à aprovação legislativa. Isso vale, amigos, lá para as autarquias, especialmente lá para as agências reguladoras. Aqui para a estatal, vejam só o que entende o Supremo. O Supremo entende, amigos, que a nomeação de dirigente de empresa pública, de sociedade de economia mista, não pode estar condicionada à aprovação legislativa prévia. Entende o Supremo que, se surgir uma lei dizendo, olha, antes de nomear o diretor lá da Petrobras, antes de nomear ali o diretor, enfim, de determinada estatal de um município, é preciso que o executivo obtenha ali a aprovação do legislativo. Né? O Supremo entende que isso viola a repartição de poderes. Legal? Eu posso ter ali, estatais, né? Eu posso ter entidades da administração direta em vários poderes, não apenas no executivo. Mas, se a entidade é do executivo, a prerrogativa de escolher, se for uma entidade, se for uma estatal, né, melhor dizendo, especificamente a estatal, a prerrogativa de escolher o dirigente da estatal é do chefe, né, é do executivo, de um modo geral, e isso não pode estar sujeito à aprovação por parte do legislativo. Legal? Então, esta nomeação é livre ao executivo, não podendo estar condicionada a uma aprovação legislativa. Belezinha? O que mais, pessoal? Ainda falando sobre regime de pessoal das empresas estatais. Aqui a gente vai falar sobre grana, sobre dinheiro no bolso. E existe, né, muita gente pode perguntar, onde eu ganho mais, né? Onde o meu salário é maior, minha remuneração é maior? É na administração direta, autárquica e fundacional? Ou é como empregado de uma empresa estatal? E a resposta vai ser, depende. Por quê? Tem uma regrinha que você tem que conhecer, tanto para a prova como para você se situar aí na administração pública. É o seguinte, nós temos aí duas categorias de estatais. Legal? Duas categorias de estatais. Falando aqui em termos financeiros, em termos orçamentários. Nós temos as chamadas estatais dependentes. Legal? E nós temos as estatais não dependentes. Dependente do quê? Pessoal, dependente dos recursos, do dinheiro, do tesouro, para suas despesas de custeio em geral, né? Para pagamento de pessoal. Tá legal? Se eu sou uma estatal que a minha geração de caixa, o meu faturamento não é suficiente para pagar minhas contas, eu preciso de um aporte, eu preciso de transferências do tesouro. E aí eu vou ser chamado de estatal dependente. Agora, se eu sou uma estatal, né, que eu tenho uma receita muito alta, né, o meu faturamento é alto, e com o meu faturamento eu dou conta de pagar as minhas despesas de custeio, pagar salário de funcionário, pagar conta de água, de luz, de aluguel, legal? Aí, nesse caso, eu sou enquadrado como um estatal não dependente. E isso vai fazer toda a diferença
para a gente saber se a estatal está sujeita ou não ao teto remuneratório do serviço público. Então, vem aqui comigo na tela. Vejam só. Se nós formos lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 11, eu vou conhecer lá as regrinhas relacionadas ao teto remuneratório, remuneração máxima que pode ser paga aos agentes públicos. Legal? Mas, se eu vou lá no parágrafo 9º do artigo 37, eu vou ver ali uma colher de chá para as estatais. E me diz o parágrafo 9º do 37 que se a estatal é dependente, aí, pessoal, não tem jeito. Ela se submete ao teto remuneratório. Beleza? Agora, se é uma estatal não dependente, aí, amigos, pode extrapolar o teto remuneratório. Tá legal? E aí a gente tem ali, né, agentes públicos, empregados, recebendo ali quantias vultosas. Por quê? Porque aquela estatal não depende de recursos do Tesouro para suas despesas de custeio. Beleza? Muito bem. Antes de nós avançarmos, amigos, nós vamos encerrar aqui esse bloco. Legal? E no próximo bloco nós vamos dar continuidade a esse regime jurídico, a essas características aplicáveis às empresas estatais de um modo geral.